Olá, eu sou a Mariana Leite e eu fui integrante do Ivo 60 desde o seu começo até 2011. Então, acho que por mais de 10 anos, né? Muito bem. É, Eu não sou muito acadêmica, não sei fazer grandes reflexões intelectuais, então vou falar um pouco da minha experiência. Eu quero dizer que fazer parte do Ivo 60 foi fundamental na minha história de vida. Foram os meus anos de formação como adulta. Acho que eu saí da adolescência, de ser uma jovem de faculdade, até me tornar uma pessoa adulta, junto com a história do Ivo 60. Então isso faz muita diferença no que eu sou hoje, para bom e para ruim, sei lá. O que eu acho, o que eu acho muito importante do Ivo, que eu posso dizer hoje em dia, com uma certa distância, depois de ter participado de outros processos criativos, é que realmente o Ivo era um espaço de criação colaborativa, de criação em grupo. Era realmente um grupo. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de termos funções diferentes, então direção, muitas vezes dramaturgia, cada um tinha sua função, acho que éramos realmente um processo colaborativo no sentido que todos davam a sua opinião, todas as opiniões tinham o mesmo peso e a gente conversava exaustivamente até chegar a uma conclusão. O que muitas vezes demanda muito tempo, mas que no final acho que é bom, porque são decisões de grupo. E hoje em dia, não só hoje em dia, acho que há muito tempo, no mercado de trabalho, qualquer lugar que você for, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Sempre tem um chefe, alguém que manda. Então, ter participado por mais de 10 anos de um grupo, e era o nosso trabalho, a gente era o jeito que ganhávamos dinheiro, que pagávamos as nossas contas, que era tão colaborativo, foi realmente um privilégio. E isso eu digo para todos. Agora eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos há 6 anos e quando eu conto a experiência do teatro de grupo, a experiência do Ivo no Brasil, em São Paulo, as pessoas ficam bem impressionadas, porque apesar de eu morar no primeiro mundo, essa experiência de fomento, de teatro de grupo, de processo colaborativo que a gente tem em São Paulo, não é fácil de achar em outro lugar do mundo. A gente era muito feliz e sabia ou não sabia, porque o nosso trabalho com comédia era um trabalho muito prazeroso. A gente estava em cena, mas a gente estava trabalhando, fazendo nossa peça, contando uma história, mas se divertindo. Então acho que a função do riso, nesse sentido brechtiano, de distanciamento, da pessoa ter que pensar, por isso ela ri quando ela entende, ela ri depois que ela intelectualiza o que ela ouviu, o que ela viu, e aí ela ri, mas também pensando nas pessoas que faziam parte do 60, tinha uma função de prazer, não vamos negar. Tinha uma função da gente gostar daquilo que a gente está fazendo e de que quando a plateia ria, a gente se sentia bem, porque estava também quando a plateia ria, a gente se sentia bem também porque estava... Quando a plateia ria, a gente se sentia bem por estar também proporcionando esse momento de prazer para a plateia. Então eu acho sim que tinha isso. O riso é uma reação imediata, né? A pessoa ri, você ouve o riso. O riso é compartilhado. Uma pessoa ri, muitas vezes o cara do lado também quer rir, porque um riu, um achou graça, outro também acha graça. Às vezes a risada da plateia é engraçada, as outras pessoas riem da risada de alguém. Então acho que o riso tem essa coisa contagiante e que eu acho que sim, que alimentava o nosso trabalho, que era uma coisa importante. Quando eu vejo fotos e vídeos das nossas apresentações e eu vejo a plateia rindo, eu tenho muito prazer em ver que eu estou proporcionando aquele momento para as pessoas. Quando tem uma foto que dá para ver, me vê em cena, sendo um pouco egocêntrica, mas só para explicar melhor. Uma foto que eu tô lá, fazendo as minhas caretas, e a plateia tá se acabando de rir, eu sinto muito prazer
tá tendo essa relação tão imediata com a plateia, ali, daquele momento, do que eu tô fazendo, ter atingido o coração e a mente daquela pessoa e ela estar soltando as amarras e se possibilitando dar risada. O Ivo 60, para mim, foi um divisor de águas da minha vida profissional. E um dia eu recebi uma ligação para fazer um transporte e fui fazer esse transporte. Cheguei lá, 5 pessoas, 5 atores, né, que eu fiquei sabendo depois, com um cenário, e partimos aí para um céu, o primeiro céu que a gente fez com a Rosa da China, Céu Rosa da China, na Zona Leste de São Paulo, e era a peça Gozolândia. Eu não entendia nada de teatro, né, achei aquela coisa meio estranha, tinha até uma máscara, né, que representava a sociedade, né, nessa peça Gozolândia, e eu fiquei assistindo aquilo ali, e foi indo. No dia seguinte, nova apresentação, e a gente foi se conhecendo, e eu comecei a gostar do grupo, gostar das pessoas, e foi uma empatia tão grande. Quando terminou esse primeiro projeto da Gozolândia, fui convidado para fazer outros, e fomos viajar, e começaram as viagens, né, que me alegram muito, né? Eu lembro que a primeira com eles foi lá para Paraty, no Festival de Paraty, e foi uma emoção só, uma alegria só. O grupo era muito reverente, as pessoas do bem, educados, tratavam todo mundo bem, e sempre naquela anarquia mesmo, aquela gozação. As viagens era uma comédia, eu ficava ansioso para chegar fim de semana ou no dia das apresentações para fazer essas viagens com eles. Era uma comédia, eu ficava ansioso para chegar fim de semana ou no dia das apresentações para fazer essas viagens com eles, né? Teve a questão do cenário também, a gente guardava o cenário em alguns lugares, e o cenário também era feito, o 60 foi uma empatia tão grande que, a partir de então, todas as peças que eles montavam, o cenário era feito de acordo com as medidas da minha van, que coubesse, né, para eu continuar transportando. Então é uma coisa que veio na lembrança, assim, muito agradável, todas as viagens, eu lembro de tudo. Essa primeira peça Gozolândia mesmo, de 111 apresentações, eu assisti 97, eu acompanhava tudo. Apesar de não entender nada de teatro, mas já estava sabendo do texto, já sabia de tudo, né? Outras apresentações também, outras peças. Uma peça que me marcou bastante é O Menino que Fugiu da Peça, que nesse grupo tem o Felipe Santangelo, grande amigo, que ele era o anarquista dessa peça, né? Ele era um menino que fugia da peça, era muito engraçado. E ele fazia muito bem esse personagem. E até hoje eu tenho saudade desse grupo, tenho vontade, sempre tenho vontade de revê-los, né? Faço o possível de sempre estar junto deles. É um grupo que chegava nos locais de apresentação, já era esperado. As crianças, então, sabe, ficavam todas eufóricas com as apresentações. Hoje eu tenho saudade desse grupo, tenho vontade, sempre tenho vontade de revê-los, né? Faço o possível de sempre estar junto deles. É um grupo que chegava nos locais de apresentação, já era esperado. As crianças, então, sabe, ficavam todas eufóricas com as apresentações, e as pessoas seguiam mesmo, né? Nos CELS, que a gente fez vários CELS aqui, que é um centro unificado, Centro Educacional Unificado de São Paulo, então já era esperada a presença do Ivo 60. E nas praças, festivais de praças, é um teatro de rua, né? Então, com todas aquelas dificuldades da rua, né? Às vezes um cachorro que entra no cenário, o carro do gás passando, fazendo propaganda, tudo isso aí eles encaravam assim, numa boa, e tirando de letra tudo isso aí, virando piada no final, né? Virando motivos de alegria. E houve também a progressão, né, do grupo, né, partindo para outras peças. Foi uma peça bem interessante, que era o Top Top Top, que falava da história do Enfio, os quadrinhos do Enfio. Foi feita a montagem no Parque Vila Lobos, um anfiteatro, e a partir daquela temporada do Parque Vila Lobos, partiram para as escolas, né, que as crianças às vezes nem conheciam a história do Enfio, então talvez um dia antes ia uma pessoa do grupo que trabalhava com a gente explicar mais ou menos o que era os personagens do Enfio, que fez muito sucesso também. Eu lembro que era uma lona
de 80 metros quadrados, uma lona amarela, e toda a cena corria em cima dessa lona, né? Com os 5 personagens do Enfield. Passando por aí, teve uma outra peça que chamava Sombras da Luz, que foi uma visão bem aguçada dos integrantes do IF60. 2 temporadas antes foram fazer a peça Gozolândia no Parque da Luz, aqui em São Paulo, e viram o ambiente do Parque da Luz, e virou uma peça, 2 anos depois, 2 temporadas depois, virou uma peça, Sombras da Luz, que retratava o ambiente, os frequentadores, os moradores, né? Esse parque tem muitos cantores de seresta lá, sanfoneiros e tal. Então, essa peça mostrou a parte boa e a parte meio ruim do parque, né? E passando por aí também, depois resolveram fazer montar um teatro, realmente, né? Um teatro, sair da rua e fazer um teatro, onde eles guardavam o cenário e faziam os ensaios. Foi feito um teatro que chamava-se Teatro IF60. E aí teve uma peça de sala, foi a primeira peça deles de sala, que chamava-se Ópera de Sabão. Como eu não entendo bem de teatro, mas eu imagino que era uma coisa assim, satirizando um pouco as novelas que passam por aí. Então, no meio da cena fazia uma propaganda e tal, era tudo levando para comédia, tudo levando para sátira. Todos eles são assim, todos os componentes são engraçados, sempre levando para comédia, e resultado as peças também partiram disso aí, sempre levando para a peça, para sátira. Gente, esse é o meu depoimento aí para o mestrado da minha querida Flávia, que eu estou morrendo de saudades. A Mari é outra fofa que, quando ela partiu, quando ela saiu do IF60, para mim foi uma coisa trágica. Eu sofri muito, muito, muito. O Felipe, então, nossa, nem se fala, apesar que a gente está aqui na mesma cidade, mas ele tem muitos afazeres, eu também tenho, mas a gente está sempre trocando mensagem no WhatsApp, falando mal do time de um e de outro, né? O Pedrinho, então, nossa, fofo demais. A gente vai se falando, né? Estamos na mesma cidade, mas vai se falando. Mas eu tenho muita saudade de juntar. Teve uma época que a gente até juntava, né, para jogar boliche. Precisamos reaver isso aí. E o Pedrão, que está aqui todo dia comigo, né? Então, eu estou jogando tudo nas costas do Pedrão. Toda essa saudade do 60 eu jogo nas costas do Pedrão. E ele sofre com isso aí. Mas eu tenho muita saudade de vocês. Eu queria muito tê-los todos juntos novamente, entendeu? Um beijão para cada um de vocês. Trabalhei com Ivo 60 em 2 peças, Gozolândia, Uma Farsa Democrática, e O Menino que Fugiu da Peça, fazendo figurino junto com a Ana Carolina Carmona Ribeiro e com a Carolina Leonelli. Eu sou Débora. No Gozolândia, o que eu me lembro bastante, para além do figurino, é quando eu fui apresentada ao grupo pelo Luiz Florença, que fez o cenário, e a gente foi ver um ensaio aberto, digamos, né, que o grupo estava fazendo perto do Terminal Lapa, em São Paulo, que é um terminal que liga a terminal de ônibus e estação de trem. Então tem um fluxo bem intenso de trabalhadores, e o grupo estava lá pelo fim da tarde, então é um momento que passa bastante gente. E a reação dos trabalhadores muitas vezes era de interação, mas muitas vezes xingando os atores por se assemelharem muito com políticos que existem na nossa política, ou também rindo, interagindo positiva no sentido de vivenciar junto aquilo, mas sem saber se de fato eram políticos de verdade, da política que existe, enfim, da política tradicional, ou se era uma atuação. Então isso era bem bacana. E que eu me lembro também do Menino que Fugiu da Peça, que aconteceu nos CELS, Centros Educacionais Unificados, que são escolas da Prefeitura de São Paulo. Para quem é do Rio, é parecido com o CIEPS, mas são de um momento posterior, né? Décadas posteriores ao CIEPS. Mas o CELS tem um teatro na sua estrutura, então teve a temporada do Menino que Fugiu da Peça no CELS. E as crianças também tinham uma reação muito
de identificação com os personagens que eram alunos e queriam apoiá-los contra, não, mas assim, para eles se defenderem da professora, que às vezes era mais... Agora não tô achando a palavra... Enfim, havia assim, alguns conflitos na peça entre a professora, os alunos, as canções, e eu lembro muito da interação das crianças quando o personagem ia para o meio da plateia e se misturava as crianças, elas ficavam muito eufóricas querendo ajudá-lo, ou alguns avisavam a professora, ele tá aqui, ele tá aqui. Então isso era bem bacana, se envolvendo muito. Acho que era muito raro, não me lembro assim de nenhuma situação das crianças não se identificarem, se envolviam profundamente assim com o que se passava em cena. Isso é muito bonito assim de ver, né? Nessas escolas, essa relação com a arte. E da Gozolândia também teve circulação nos céus, pela minha memória. E também, mesmo as crianças, em relação aos políticos, eu lembro até uma situação que elas queriam bater, assim, de mostrar uma indignação com aquilo. Então, por mais que elas rissem em alguns momentos, se identificassem mais com um ou outro personagem, vou falar o nome dos atores que agora não estou conseguindo lembrar os personagens, mas era a personagem da Mariana Leite. Eu lembro que tinha uma identificação maior, as crianças queriam abraçá-la, e do Felipe alguns queriam bater e correr atrás, e ele tinha que se proteger. Então acho que as crianças, mais do que os adultos, né, na rua, conseguiam se expressar de um jeito muito, muito vivo, né? Então, acho que é isso, esse breve relato meu. Agradeço a oportunidade. Até lá, até mais. Tchau, tchau. Falar sobre o trabalho do Ivo 60, para mim é muito legal, porque foram anos, foi a oportunidade de acompanhar o trabalho do grupo por alguns anos, né, de 2004, 2005 até 2009, e o trabalho de um grupo sempre muito aberto à discussão. Então, como figurinista da Oficina 2+, e também como arquiteta, foi uma oportunidade de discutir com eles sempre as questões das peças, né, desde a Gozolândia até Sombras da Luz, que foi nosso último trabalho juntos, desde as questões da linguagem mesmo, né, do figurino e do teatro em si, quanto as questões da cidade, que sempre foram muito próximas, tiveram uma ligação muito, muito forte assim, de conteúdo e de a inserção mesmo do teatro na cidade, fundamental no trabalho do Ivo, né? Para a gente sempre foi muito interessante, importante discutir, e a abertura sempre foi muito grande. Então eu acho que a questão do processo, do processo criativo do grupo, né? Do processo coletivo, sempre foi muito importante, valorizada por eles e valorizada por nós nesse trabalho conjunto que construiu cada uma das 4 peças, né? A Gozolândia, O Menino que Fugiu da Peça, Top, Top, Top e Sombras da Luz. E eu acho que, pensando nessa questão da relação com a cidade no Ivo 60, sempre foi muito importante a escolha. Eu vejo, né, uma importância bem grande dada tanto à escolha dos locais onde as peças eram ensaiadas ou exibidas, né? Então, a Gozolândia, a escolha pelos céus, que em 2005 estavam recém-inaugurados e tinham uma importância, uma conquista mesmo política e na área da educação, da cultura na cidade de São Paulo, e a peça rodou vários céus da cidade de São Paulo, e enfim, com uma participação muito grande do público, né? Uma peça com um apelo muito forte, a participação dos espectadores também funcionava muito. Então acho que essa relação do teatro com a cidade
ela é muito forte, muito presente no trabalho do Ivo 60. Sempre foi, tanto na escolha das temáticas quanto dos lugares em si onde as peças aconteciam, eram ensaiadas, eram apresentadas. E acho que uma experiência muito legal, muito importante foi a experiência de Sombras da Luz, no Parque da Luz, né? Um parque com um universo todo acontecendo dentro daquele parque, dentro de um bairro incrível, né, de São Paulo, que é o Bom Retiro. E, eu acho que de fato foi uma experiência muito importante, muito profunda, que chegou nos limites mesmo da relação entre o teatro e a cidade, entre o teatro e, a vida, né? Como o trabalho do grupo se fundiu mesmo no universo do parque, daquelas personagens que viviam ali, né? E ao longo do processo de meses foram sendo incorporadas ao espetáculo e foram participando semanalmente, né, do espetáculo. Então, no Sombras da Luz, eu acho que essa relação do teatro com a cidade talvez tenha chegado no não dá para dizer limite, né? O que é limite? Mas no Sombras da Luz eu acho que essa relação do teatro com a cidade realmente impregnou a peça, né? Toda a dramaturgia, a construção dos personagens, e para a questão dos figurinos também, os materiais foram todos incorporados, os materiais do bairro, né? Do Bom Retiro, a questão dos os tecidos e todo o universo ligado à rua, as figuras imigrantes todas, né, desse bairro. E o universo do parque realmente construiu a peça e pessoalmente cada um dos atores foi se envolvendo com questões específicas, com personagens específicos. Foi um processo muito rico, e onde o teatro não se separou, né, e se colou cada vez mais à cidade, às personagens, ao drama de cada uma daquelas pessoas que frequentavam o espaço. Então, acho que foi uma experiência muito legal. E um outro aspecto que eu acho que é muito interessante na trajetória do Ivo é uma sabedoria na escolha da pesquisa, uma sabedoria na escolha dos estímulos que poderiam provocar o trabalho do grupo, né? E acho que um momento muito legal foi a homenagem e ao mesmo tempo o estudo da obra do Enfio, que foi o Top Top Top, né? Essa peça de 2007, 2008, né? Que estreou em 2008 e também foi um processo longo de construção, de estudo da obra do Enfio, de adaptação, né? dessa obra ao teatro. Então, eu acho que o Ivo tem um mérito na escolha dos estímulos ao seu trabalho. Então, a escolha da obra do Enfio, o estudo dessa obra e a transposição da linguagem dos quadrinhos para o teatro foi, acho que, muito legal, muito interessante, e gerou um resultado que de fato envolvia bastante o público, né? No humor e nos recursos visuais todos usados, muito interessante. Nessa peça também a questão urbana aparece, acho que num segundo plano, né? A ocupação dos parques foi legal e importante, mas eu acho que sobretudo a sabedoria na escolha dessa figura tão importante, né, dentro do humor político, uma figura para estudo
e homenagem. Acho que é um trabalho muito importante, muito bonito, né? E eu acho que foi muito bom ter participado junto. Eu queria falar especificamente sobre o meu maior aprendizado ao longo de 13 anos junto com o IVO 60. Ao longo desses 13 anos com o IVO 60, uma das coisas que mais, talvez a coisa mais marcante, assim, a parte das experiências concretas, né? Então, a despeito das experiências concretas de relação com o público que foram a maior intensidade desse período nosso junto, então, desde as nossas experiências no começo com um público que não fosse o público especialista em teatro da universidade, até as nossas ações na cidade, que eram muito mais voltadas para um público que não manja de teatro, mas que manja do próprio assunto e de alguma forma das próprias formas que a gente usa para falar disso. Essa experiência concreta de ser ator nesse grupo, que foi um negócio louco e que formou uma parte enorme do que eu sou hoje como ator e como artista, tem uma coisa que é um aprendizado dentro do IVO 60 que é muito importante para mim. Eu queria falar sobre ele, que é a ideia de pesquisa artística contemporânea, como evocada pelos movimentos e pelos grupos do final da década de 90 e do começo de 2000, que foi quando nasceu o IVO 60, e como o IVO 60 foi radical nessa proposição, assim, diferente da maior parte dos coletivos que se formaram naquele momento. A gente encaminhou e encontrou na nossa pesquisa coletiva uma pesquisa contemporânea continuada de verdade. Ou seja, em teatro, dissociada, até certo ponto, do que é o resultado teatral, do que é o espetáculo teatral. Melhor dizendo, os espetáculos teatrais do IVO 60, hoje, né, com a perspectiva histórica que eu posso ter agora, com essa distância do trabalho, eu percebo que os espetáculos são pontos de culminância de um processo amplo que durou 13 anos de pesquisa e que dura até hoje na minha vida. A pesquisa do IVO 60 continua no meu trabalho pessoalmente e acredito que no trabalho dos outros IVOs também, de algum jeito, menor, maior, não importa, né? Muda também isso, mas de algum jeito essa pesquisa continua. Então, eu tô falando isso porque no começo do IVO 60 a gente desenhou lá, eu tenho um caderno anotado isso até hoje, que a pesquisa do IVO 60 seria a intersecção entre improvisação, não apenas como processo, mas como produto também, improvisação como resultado. A gente tinha uma influência aí, para mim, das vontades individuais, né, das experiências com improvisação que estavam aparecendo ali no ano 2000. No final dos 90 a gente tem um boom do contato improvisação, né, aqui em São Paulo. Então, no começo de 2000 o contato improvisação se estruturou na cidade de São Paulo. Ou seja, estou falando de formas e procedimentos e técnicas, etc., que tomam a improvisação como resultado, né? Não apenas como processo, porque e aí a gente desenhou isso, que a pesquisa do grupo era a intersecção entre a improvisação e o teatro épico na rua, fora do espaço convencional de teatro. E a primeira vez que a gente disse isso em público, a resposta foi: puxa, mas isso é uma pesquisa pra vida, hein? E na época a gente conversou sobre isso, eu lembro da Mariana falando isso: gente, mas isso é pesquisa pra vida, pesquisa pra vida. E hoje é muito louco pensar que pesquisa, nesse sentido contemporâneo, artístico, de um coletivo ou de um artista, só pode ser pra vida. Não existe pesquisa, uma pesquisa continuada que vai durar 2 anos. Isso não existe. Então, eu aprendi isso com o IVO 60, que a minha pesquisa lá continua existindo hoje, porque é pesquisa de verdade. Então, nesse sentido que eu digo que os espetáculos, eles são nós, onde culminam alguns
momentos, alguns ciclos desse processo que é uma pesquisa continuada. É uma pesquisa da vida mesmo. Então a minha questão é essa, assim, eu aprendi no IVO 60 uma coisa que se evocava e se proclamava muito no começo dos anos 2000, mas que pouco era praticada, e que no IVO a gente praticou com muito afinco, assim, com muita dedicação, que é uma pesquisa de fato. Talvez a gente não tivesse consciência plena disso, de como a gente estava de fato continuando a pesquisa. Para escrever projeto, às vezes a gente acaba desenhando o que é essa pesquisa continuada, como de um projeto, né? De um projeto de pesquisa, ou seja, um bloco, um ciclo daquela minha pesquisa artística que vai se fechar, vai começar e terminar. Para escrever um projeto, a gente acaba desenhando como é que um projeto deriva do outro, como é que um projeto parte do outro, as necessidades novas no final de um projeto e as necessidades que aparecem para o começo de um novo projeto. Assim. Mas porque a gente está falando de projeto. E a confusão entre pesquisa artística continuada e edital é grande, assim, pelo menos desde a criação da Lei de Fomento ao Teatro, né, aqui em São Paulo. Então, é muito fácil confundir um projeto de pesquisa com a pesquisa artística contemporânea de um artista. E aí, acho que a gente no IVO nunca fez isso. A gente sempre conseguiu discernir, ainda que muitas vezes intuitivamente, o que não é um demérito, porque intuitivamente a gente fez muita coisa foda no IVO 60, e que com a maturidade eu vou percebendo o quanto coisas eram muito interessantes que a gente fazia intuitivamente, e que agora eu consigo elaborar e conceitualizar, eu tenho ferramentas de conceitualização, como esse trabalho da Flávia também é isso, né? Uma ferramenta de elaboração de um processo que agora a gente pode ver em perspectiva e que agora a gente pode conceitualizar e que a gente realizou intuitivamente. E intuitivamente eu acho que a gente manteve a nossa pesquisa artística de uma maneira ampla, irrestrita, assim, livre mesmo, para que ela pudesse se desenvolver ao longo desses projetos de pesquisa, desses pequenos recortes de uma pesquisa maior. Que é uma coisa muito rara, isso é uma loucura, assim. Acho que é uma coisa rara no teatro. Isso é o meu aprendizado com o IVO 60. Talvez isso exista bastante nas artes visuais, né? A pesquisa do artista ao longo da vida do cara. Isso se confunde também com estilo, talvez, nas artes visuais, né? Com o recorte da linguagem específico. Mas no IVO a gente tem a gente conseguiu fazer isso, assim, que é uma coisa muito pouco feita, é muito comum nos grupos teatrais, especialmente os de São Paulo, posso falar deles porque conheço melhor, a confusão entre o que é pesquisa e o que é montagem, né? A confusão dos termos, a confusão na hora de fazer, que diz, eu vou começar uma pesquisa nova, é pro espetáculo tal. Isso é muito maluco, assim, porque talvez seja a mesma confusão que acontece na área acadêmica. Dentro da academia, na área de humanas, na área de exatas, nas áreas biológicas, a pesquisa como busca, né, o sentido etimológico de pesquisa é buscar uma determinada coisa, ela acabou se recortando para a ideia de pesquisa como projeto, como alcançar um determinado resultado. Então uma pesquisa, quando ela termina, ela acaba e aí começa uma nova. Os processos acadêmicos acabam gerando isso talvez também. E no teatro isso se reproduz à torta e à direita. Eu acho que o maior aprendizado do IVO para mim foi esse. Que a pesquisa é mesmo para a vida. Isso é uma pesquisa para a vida. Não, pesquisa só pode existir se for para a vida. Pesquisa é uma busca incessante, assim. Ela não para. Se você achou a resposta para aquela pesquisa, ela era frágil, me parece, né? Se você está pesquisando uma determinada coisa e uma hora ela se esgota, como pesquisa artística, né? Como pesquisa ampla, e ela se esgota, então tem alguma coisa errada na tua pergunta, tem que reformular a tua pergunta. Acho que esse é o maior aprendizado. E que a gente só consegue elaborar agora. Acho que é isso. De graduação lá na ECA em artes visuais, eu fazia licenciatura em artes visuais no período que eu estava trabalhando com o IVO, e o meu trabalho de graduação foi justamente a experiência que eu tive com o IVO na peça O Menino que Fugiu da Peça. Então foi a experiência de mediação
que eu fiz junto com a Bárbara. Esse foi o tema da minha dissertação, da graduação, do TCC. Então, eu adoraria ter esse material aqui para gravar esse depoimento, mas eu não tenho. Então, eu vou aqui tentar partir da minha memória, assim, bem esquisita e cheia de buraco. O que é político no trabalho do Ivo são justamente as escolhas que o Ivo teve, escolhas de não estar em espaços muito convencionais de apresentações de teatro. Então o Ivo sempre optou por estar mais na periferia da cidade, por ocupar todos os céus, não só com a Gozolândia, mas o Menino que Fugiu da Peça também rodaram todos os céus, foram também para o interior de São Paulo, e basicamente era uma escolha de estar na rua, em espaços públicos e de maneira gratuita, e acho que a linguagem do humor também foi assim, intrínseco ao grupo, que eu acho que era uma linguagem muito própria ali do grupo, que eu acho que é uma linguagem não só acessível por ser popular, mas acessível por como abranger e como deixar o teatro mais gostoso, talvez, né? Assim, e divertido. Foi feita a montagem no Parque Vila Lobos. A gente fez uma pesquisa do trabalho do Enfio, de desenho, de quadrinhos, e eu e a Bárbara, a gente montou essa exposição com a ajuda do Luizão também, para deixar essa exposição ao ar livre, né, em painéis que a gente montou no parque, ficavam lá com sol e chuva para as pessoas verem, e não só quando a peça estava acontecendo, mas nos outros dias também. Então a gente fez esses painéis falando um pouco mostrando um pouco do trabalho do Enfio, fizemos uma curadoria de alguns desenhos que tinham a ver com as escolhas que o grupo fez para a peça. E daí depois no Menino que Fugiu da Peça a gente montou um trabalho de mediação com o público mais prático, né? Assim, dentro do palco, dentro do teatro. Então, acho que justamente por estar dentro do teatro a gente escolheu fazer essas brincadeiras que mexiam com esse lugar do que é estar no palco, estar na plateia, que relações podem ser estabelecidas a partir desse dispositivo, e em relação mesmo ao equipamento do teatro, que possibilidades técnicas eram possíveis e o que isso provoca, né, em termos de luz. Então a gente brincava um pouco de mostrar para quem estava lá o que é possível, o que acontece quando a gente acende uma luz vermelha, onde que está o operador de luz. Isso eu estou falando que em relação a pessoas, quem ia lá muitas vezes nunca tinha ido ao teatro, então realmente eram informações mesmo técnicas sobre o que é, como funciona esse equipamento, e acho que isso eu sinto que era um trabalho muito político em relação a talvez possibilitar aquelas pessoas que elas entendessem um pouco melhor o funcionamento daquele equipamento para justamente poder usufruir, né? Que a ideia dos céus é justamente essa, de poder que a comunidade se aproprie e use esses equipamentos para o seu próprio fazer, né? Então a gente fez
esses procedimentos todos dentro do teatro, com às vezes 400 crianças, a plateia lotada e de diferentes idades, então era um caos completo, ao mesmo tempo foi muito interessante a maneira como a gente conseguiu... Encontrei o Ivo 60 em 2009 para um treinamento clown e depois eles me convidaram para dirigir A Sombra da Luz, esse projeto muito bem elaborado, muito bem documentado, ilustrado e apresentado muito bem escrito, um belíssimo projeto, onde esse grupo de jovens bem nascidos, bonitos, bem criados, talentosos, inteligentes, criativos, com direito a tudo de bom na vida, resolveram voltar os olhos para a feiura do mundo, para os invisíveis, para os desvalidos, para os que não têm voz, para a rua, em busca da beleza escondida, da humanidade que nos faz iguais. Eu acho que foi isso que encontramos no Parque da Luz. Esse projeto se cumpriu. Eu acho que eu saí dali com mais fé na vida. Esse grupo sabia muito bem aproveitar suas capacidades individuais para se organizarem e realizar o que queriam. A gente trabalhava na casa de chá todos os dias e saíamos em seguida, eles saíam para se relacionar com o espaço, com o parque, criando relações com aqueles frequentadores. E é claro que isso pôde ser realizado com a Lei de Fomento ao Teatro, que possibilitou a gente se encontrar todos os dias, todas as manhãs, para fazer esse trabalho durante um ano. E nós pudemos experimentar uma mistura de linguagens, a do clown e a da mimesis. Então, trabalhamos o clown e eles se relacionavam a partir do clown, das regras do clown, e através da observação minuciosa dos personagens do parque, que cada um escolheu com quem tinha mais afinidade, todo o conteúdo da peça, todo o repertório de canções, de texto, foi baseado nessa observação. Então, todo o conteúdo são falas, tudo das pessoas de lá. Aos poucos, o grupo foi fazendo parte daquela paisagem. Intensificaram-se os laços entre os atores e as pessoas que frequentavam lá, os albergados, as prostitutas, os cantadores, pessoas em situação de rua, como dizia Denise, personagem marcante da peça. Pessoas que tinham escolhido aquele lugar bonito para viver durante o dia, porque muitos não tinham de morar. E os passantes, os coreanos, os bolivianos, os judeus, pessoas lá do Bom Retiro que passavam por lá e interferiam, participavam, entravam nas cenas. Foi uma experiência incrível do ponto de vista artístico, político, humano. E é o que a gente mais deseja, né? O que eu mais gostaria de poder viver experiências desse tipo, onde você pode permanecer numa pesquisa durante um tempo, estabelecer laços, encontros, porque afinal de contas teatro é encontro. Eu só tenho a agradecer esse grupo por ter me convidado para participar desse processo. Pessoas queridas, muito queridas. Foi um processo muito feliz. Eu agradeço. A cidade está infestada por menores infratores. O Ivo 60 começou no ano de 2000, todos eram da Escola de Comunicações e Artes, lá da USP, mas, na verdade, eu e a Mariana, a gente fazia o curso de artes cênicas, de teatro especificamente, e os meninos, os dois aqui faziam, o Felipe e o Pedro, cinema, e o Pedrinho, artes plásticas. E a gente se reuniu por conta de um trabalho curricular mesmo do curso de artes cênicas, que era
uma matéria de direção que eu estava fazendo, e a gente se reuniu em torno de um texto que era o Revolução na América do Sul, do Augusto Boal, um trecho desse texto. Dali veio um desejo de já sair da sala, e a gente começou a apresentar em outros espaços dentro da universidade, no Bandejão, na Moradia, né, no CRUSP, e para outras unidades. Mas o pior ainda estava por vir. Aquelas criaturas horríveis se aproximaram de mim e levaram o meu rolete. Depois dessa primeira peça que eu dirigi, o Pedro dirigiu uma outra peça curta também, baseada no Capitães da Areia, do Jorge Amado, que chamava Ed Menor. E aí a gente, com essa peça, começou a sair um pouco mais da universidade. E acho que foi uma experiência muito marcante para a gente apresentar essa peça que falava sobre menores na FEBEM, a convite de uma ONG que atuava lá na época. Foi uma experiência muito forte para a gente falar sobre menor de rua para quem estava naquela situação, né? Ah, pai, isso é tudo que eu sempre sonhei. Olha, filho, porque aqui tem de tudo, viu? Nunca vai lhe faltar nada. Você não vai precisar sair daqui, meu filho. Ah, pai, eu nunca vou querer sair daqui. Você é meu herói. Eu sou dramaturgo, o Pedro é músico, faz história e quadrinho. As meninas têm peças, dão aula. Cada um tem uma série de vidas paralelas aqui ao Ivo 60. Os meninos não serem de teatro é que permitia a gente fazer o que a gente fazia. Porque era uma coisa sem nenhum tipo de regra, assim, tem que ser assim ou tem que ser assado. Acho que a única coisa que tinha de diferente, assim, num primeiro momento, era já um olhar para além do espaço das artes cênicas. A gente teve um olhar positivo para as nossas inexperiências. Botox! Photoshops! Retoques e não me toques! A partir do momento que a gente saiu da faculdade, a gente foi para o Espaço Cultural Tendal da Lapa, ocupou um espaço público, e a gente começou a ensaiar uma peça que depois se chamou Gozolândia, uma farsa democrática. E aí, com essa peça, foi a primeira... A gente se sentiu, saindo da universidade, se profissionalizou, foi, né, se associou à cooperativa de teatro, e aí a gente conseguiu, na pesquisa dessa peça, principalmente dessa relação com os espaços e com o público... Eu sou violento porque não tenho Deus no coração. Porque eu, irmãos, eu digo, eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Amém. Por mais que a gente tenha partido do Boal ou do Jorge Amado, a gente mais partiu do que a gente adaptou, entendeu? A gente ia mexendo muito. Acaba que era sempre temas atuais, temas que nos interessavam, não tinha uma coisa de montar um clássico, nossa versão para tal texto, não. Está um pouco realmente fora do universo do teatro, era o que a gente queria falar, quais assuntos que nos interessavam. Então no Enfio aconteceu uma identificação muito grande, assim, porque a gente sentia que os quadrinhos tinham a ver com a linguagem do grupo, que o grupo também trabalhava por ser rua com uma linguagem muito fragmentada, de pontuação, crítica, rápida, que tinha alguma coisa a ver com a Charges e com os quadrinhos. Teve uma identificação, não só também com a obra, como com a postura do Enfio, que era um cara que também falava para muita gente, né? Ele era muito popular, ele não era restrito a um grupo, ele não era quadrinista só de um jornal, ele tinha uma comunicação com estádios de torcida de futebol, ele tinha comunicação com os intelectuais, ele falava para um público muito diverso. Então isso pra gente, tanto quanto reflexão do grupo, para ver um artista que a gente de alguma maneira se identificava, né, ou também se espelhava, gostaria de se inspirar em cima, foi um momento da gente também ter essa clareza de vamos adaptar uma coisa, vamos ver o quanto a gente consegue adaptar, crescer no aspecto formal. Eu sabia que eu podia contar com o amor, com o carinho e com o voto de cada um de vocês. Muito obrigada! A Gozolândia, ela justamente veio dessa nossa pesquisa de unir a situação da plateia com o tema e buscar uma relação com a plateia, buscar uma relação direta que a plateia pudesse interferir e ser incluída na apresentação. Sem querer, quando estava na época de eleição, a gente ensaiando diversos temas e levava esses temas para a rua para improvisar, para começar a construir uma dramaturgia. Todo mundo tinha visto o debate sem combinar e a gente começou a jogar com a lógica política. A gente criou essa peça, que foi apresentada no Céus, que também era uma ideia nossa, que era de levar uma peça para o céu, onde as pessoas ainda não tinham o costume de ver peças de teatro, mas que não fosse dentro do teatro, que não tivesse a necessidade de ficar em silêncio, que não tivesse várias regras que acabaram vindo junto com a instalação de um palco italiano lá.
Então a gente quis justamente o contrário, a plateia podia falar, a plateia devia falar, a plateia escolhia o prefeito e a partir daí a peça se rearranjava a partir do que eles faziam. Nossa segunda pesquisa, que é o Menino que Fugiu da Peça, que é infantil, que a gente foi pro teatro, só que levando a lógica da rua, né? Que seria essa lógica de interação com a plateia, de presentificar, de colocar o que está acontecendo no momento. Então, às vezes a plateia na peça vira sala de aula, a plateia interfere ou conta onde está o menino que está escondido para os professores. Então a gente quebrou completamente, né, uma relação de diferenciação entre o palco e a plateia e colocava o teatro inteiro como se fosse um grande cenário, né? O Menino que Fugiu da Peça a gente fez dentro do teatro, pensando em apresentar essa peça dentro dos teatros dos céus, para as turmas que estudam nos céus com os professores que dão aula nos céus. E foi o que a gente fez, a gente apresentou nos 21 céus. A gente foi para esses outros espaços com essa ideia, eu acho que o que mais é fundamental é uma ideia de horizontalidade com o público, de não hierarquia na relação com o público. E eu acho que foi isso que guiou ir para o teatro também no momento do Menino que Fugiu da Peça, ir para a rua na Gozolândia, ir para a rua no Top Top, que foi a peça que veio depois. É o que movimenta esse trabalho que a gente está fazendo agora no Parque da Luz, de acabar com a hierarquia com o público, né? Uma horizontalidade de relação. Esse projeto, da Sombra da Luz, a primeira coisa, ele apareceu acho que por 2 motivos principais. O primeiro é que a gente, com a Gozolândia, num projeto anterior, a gente veio apresentar no Parque da Luz e a gente estabeleceu uma relação com esses frequentadores do Parque da Luz diferente do que a gente fez nos outros parques. A gente apresentou em 10 parques da cidade na ocasião e um deles foi o Parque da Luz. E essa relação que se estabeleceu com os frequentadores do parque, que são muito singulares, né? Chamou a atenção e ficou marcada de alguma forma na história do grupo. A gente começou uma oficina com a Silvia também. Uma oficina que a princípio era de treinamento de palhaço. Mas a gente estava com essas ideias sobre o Parque da Luz e sobre uma relação que fosse mais direta com o público. O público é o grande foco. A gente pensa muito com quem a gente quer falar. O que a gente vai falar para quem? Aqui no parque, que a gente está trabalhando no Parque da Luz, quem a gente está falando está condicionando completamente o que a gente está fazendo. E o parque tem figuras muito específicas, né? Tem muitos idosos no parque, tem muitas prostitutas no parque, tem umas figuras que simbolizam muitas coisas, além de muito imigrante, tem gente de vários países. No final de semana no parque tem os bolivianos, aí tem os judeus ortodoxos, os coreanos e tal. Mas além de tudo, o que o parque chamou mais nossa atenção da primeira vez que a gente veio foi uma relação de exclusão estando no centro da cidade, né? Tem uma população muito excluída socialmente, mas que está no centro da cidade, não é a periferia, né? Isso nos levou a uma reflexão que se encontrou com um livro do Humberto Eco, que saiu no final do ano passado, é isso? O livro? Que é a história da feiura, e esse livro, de alguma forma, nos levou ao pensamento do que é considerado feio, do que é considerado desagradável, do que é considerado não razoável pela sociedade e que, em geral, é jogado à margem, né? No caso do Parque da Luz, a margem está bem no centro, né? Está no meio do Bom Retiro, assim. E aí a gente levou essa ideia para a Silvia, ela comprou a ideia e a gente veio fazendo. Eles me convidaram para dirigir esse projeto em função da linguagem que a gente já estava trabalhando, né, que é a do palhaço, que tem, eu acho que de interessante, é esse foco exatamente na relação com o público. Porque o palhaço ele não tem a quarta parede. E porque trabalha com a sombra do indivíduo, com aquilo que ele não revela normalmente, que ele tem vergonha, que ele acha que é erro, que é falha, né, que é defeito, que é imperfeição. Como o foco do projeto deles era essa questão da feiura, tudo a ver com a questão do palhaço, com a linguagem do palhaço, que é revelar tudo que todo mundo esconde, que é revelar a imperfeição, que é revelar a perplexidade diante das coisas e estabelecer uma relação com o público a partir disso. Como o palhaço também precisa da relação com o público,
esse estava contido no projeto as intervenções. Então, tá perfeito. E trabalhar em cima do aqui e o agora, com improviso, é um desafio que me interessava muito como atriz. E quando eu encontrei o palhaço, eu mergulhei nessa dificuldade. Porque é uma dificuldade, não é fácil. Não está sendo fácil para eles. Mas eles se propuseram, então a gente vai enfrentar essa dificuldade, né? E a gente não sabe muito bem onde vai chegar. Então temos que lidar muito com a nossa ansiedade para ficar essas conquistas e ultrapassar essa barreira entre o improviso e a repetição. E quando a gente fez a oficina de bufão, que a gente fez exatamente no parque onde a gente estava trabalhando, foi muito interessante, porque a gente experimentou essa coisa que é mais performática quase, né? Que é uma figura que está num espaço, não é uma peça, não é uma arena, não é um espaço teatral que se configura. De repente é uma relação. De repente você cria relações que a pessoa nem percebe que você é um personagem. Então a gente também quis misturar um pouco. Acho que a história da feiura ela veio justamente como uma mistura do nosso interesse pela linguagem do palhaço, do bufão, que também são técnicas de comédia, de denúncia. Eles sabem muito sobre si mesmos, sabem muito sobre as técnicas, sabem muito sobre as regras do jogo. E aí que vamos trabalhar não só com essa linguagem, mas dialogar com outras, porque o jogo do palhaço é um, o jogo do bufão é outro e o jogo do ator é outro. E vamos trabalhar também com técnicas de mimesis, que é o trabalho de observação do outro e transfiguração no outro. Você tornar seu uma coisa que é do outro. A voz, o texto, a energia, a qualidade, quer dizer, isso tudo a gente vai também dialogar com essas linguagens. A essência é a do palhaço, mas vamos dialogar por essas outras linguagens. Isso vai fazer com que eles reúnam várias personas, vários tipos, várias figuras com as quais eles também vão ter que improvisar com isso. É um trabalho muito novo, às vezes apavora, porque é de muita liberdade, mas totalmente alicerçada em princípios, tradições bem estudadas, bem experimentadas, e isso a gente tem que se curvar sempre diante delas, porque a gente não veio de nada. A rua é um espaço, hoje, em São Paulo, de passagem, não de encontro. E uma coisa que a gente só percebeu, a gente circulou os céus, fez um trabalho nos céus, a gente circulou os parques, 10 parques da cidade, fez esse trabalho sempre em parceria com o espaço público. E a gente sentiu que o parque em São Paulo é um espaço ainda, um oásis na cidade para o encontro. Então vamos também, calma, né? Vamos escolher um espaço em que ainda seja possível dialogar, ainda seja possível ser ouvido, ainda seja possível as pessoas se encontrarem. Não existe uma rua, né? Porque você fala, fiz um espetáculo de rua, mas aí você vai apresentar espetáculo de rua em Piracicaba, você tem um tipo de praça. Você vai apresentar na Praça da Sé, é outro espetáculo. Exige outro tipo de linguagem, outro tipo de temática, outro tipo de ritmo. Então, de alguma maneira, o que eu acho que se explode quando a gente vai para o Brasil afora é que São Paulo também, acho que pelo tamanho, acabou criando, de alguma maneira, espaços de rua que são muito diferentes. Você pode fazer uma peça de rua que funciona maravilhosamente bem num parque, numa praça, mas se você levar para algumas praças do centro, você não consegue realizar. Tá chegando, gente, tá chegando! Ela que é a futura prefeita da Gozolândia! Ela que entende o povo! É Dona Mama! Mama, 6-0! Olha só, Mama beijando o povo, gente! Ela vai ser a prefeita que a Gozolândia precisa! Ela é uma prefeita que beija o povo! Ela dá carinho, ela fala perto, ela pode. Ela nem aprova, ela que veio aqui ajudar o povo que precisa. Você aí, ó, que está precisando de uma ajuda? A Mama, a futura prefeita da Gozolândia veio aqui! A Mama chega na senhora, a senhora dá carinho pra Mama! Teve medo da Mama? Eleita, filma! Muito bem, doutor! Tá eleita, meu bem! Já ganhei, já ganhei! Vai,
já não quer mais nada. Pra que educação, pra que trabalho, se tem beijo na boca? Vai, mama, o povo tá chocado, tá? É uma onda toda, choque no povo. Olha, mama rola até com o senhor morador de rua, dá carinho e afeto pra ele. Tá preparado? A mama vai mudar uma vida, gente, presta atenção! Presta atenção que a mama vai mudar! A mama vai dar o que ele precisa! Sua vida! Um apito de boca! Um apito de boca! Viva a mama! Gente, a mama realmente muda a vida das pessoas, né? O meu amigo ele que tá vendendo o sapateiro, tá impressionado. Ele ganhou! A vida dele mudou! Agora ele é outro! Porque a mama deu o que ele precisava! O que ele queria! Um apito de boca! Quer dar um depoimento? Quer dar um depoimento que mudou? Olha só, a mama vai mudando a vida das pessoas. Eu mudei a sua vida! Eu mudei a sua vida! Mudou! Você é outro agora! Agora eu sou outro. Outro! Tá certo! Viu? Viu? A mama faz. A mama fala e faz. Tá certo? Agora pode ir pra lá que eu vou pra lá. Obrigada, viu? Eu prometo ser a melhor prefeita que a Gozolândia já teve. Porque eu tenho amor, tenho carinho, tenho afeto. E é disso que o povo precisa. Eu quero. Uma mulher de firmeza, de convicção, de coragem. É Gardenice Neisa Morta, a futura prefeita da Gozolândia. A gente que é malandro experiente, a gente que é ladrão que sobe roubar é Gardenice. Ladrão que é pego na boa ladrão. Gardenice já tem mais de 20 anos na política, já passou por tudo que é cargo e tá aí concorrendo novamente. É a futura prefeita da Gozolândia, gente, ela cumprimenta o povo. Gardenice veio aqui cumprir seu papel e dá oi pessoalmente pro povo. O povo tá louco, já sente o pulso firme na hora de apertar o pulso, é uma loucura. Queremos convicção e pulso firme. É Gardenice, pulso firme. 66 na cabeça, prefeita da Gozolândia. É Gardenice com a polícia, com o cidadão de bem. Olha como Gardenice sabe conversar, convencer a população. Ela vai usar essas mesmas táticas para convencer os deputados, gente. Gardenice sabe fazer política, sabe chegar próximo e com bom argumento, não é mesmo, meu amigo? Resolver a questão. Aqui estão minhas propostas! Ganhou 1 milhão, caralho! Ei, pô, estourei! Eu vou dando meia, cara. Meia, isso. Eu quero saber se você vai regenerar o caça-boiola! 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 De Deus! Aprovar esse homossexualismo não teria criado Adão e Eva. E sim é viadão. Olha que grande conquista! Achamos uma mulher! É moralismo na política. Agora, Gardenice! Eu sou da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria, família e sociedade. Aqui na cidade, aqui no centro, terminando neste momento, a sua história, o seu percurso. Tá chegando o futuro prefeito da Gozolândia. Ele veio hoje aqui até a Paulista. Tá chegando o futuro prefeito da Gozolândia, gente. Ele veio conversar com o povo. Ele veio olhar no olho, dar uma mão à população. É um administrador de empresas do governo, é o que a gente precisa. Prioridade, planejamento,
planilhas de orçamento, Excel, Word, Internet Explorer no poder. Sim, é Celso Min que vai cumprimentar o popular. Celso Min tá com a juventude, Celso Min tá com a prioridade. Todo dia Celso Min tem prioridade, tem boa índole, tem seriedade, planejamento. Celso Min tem experiência, seriedade, o mais preparado é Celso Min, o futuro prefeito da Rondônia, respeitoso, humilde, honrado. É um homem que tem ética, é um homem que tem família, é um homem temente a Deus, nunca se separou, nunca se divorciou, só faz papai e mamãe com a bênção de Deus. Toda essa área, eu prometo mudanças profundas, não só de física, mas de paradigma. Temos que mudar também os paradigmas, para que obras e mais obras, sim, paradigma no mundo. Paradigma, meu amigo. Celso Min é o homem do paradigma. Um homem sério e humilde, a população já anda junto com ele, é a bandeira azul, sim, Celso Min. Celso Min, eu tô com Celso Min, sabe por quê? Porque Celso Min tem a mente jovem, Celso Min sabe o que o povo deseja, conhece a juventude, respeita os idosos e está aí, está aí.
Você tem que vender um sonho para a pessoa votar em você. O povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Começaria pela educação. Mas não adianta nada você ser muito bem educado sem, assim, glamour. Tudo deveria ser encarado como uma peça de teatro, como uma encenação. Eu acho que a população, de modo geral, são meros coadjuvantes. Eu acho que não há nenhum propósito em levar as coisas a sério. O importante é você tentar chegar nos seus objetivos. Não importa, repetindo, não importa a maneira. Vai final de ônibus, pega abaixo-assinado, vai na porta da escola da creche da criança, seja seu advogado. Primeiro que nenhum candidato ele começa assim do nada, ele já tem uma história política. Então se procura em site. Eu digo que eu não procuro também, mas eu vou me informar melhor. Porque anular voto só não basta, né? Você anula seu voto e você quer uma coisa melhor, mas como? O projeto Brasil terminou. Não deu certo. Para a Argentina, tentar a Argentina, depois Bolívia, Paraguai, sei lá. Eu acho que tem que desistir. Anote aí, pois que vão pelo baixo de sua caminha, esta terra há de se chamar Gozolândia. Essa democracia para mim ela não existe, porque democracia para mim é que a diferença seja respeitada por todos. A democracia que a gente tem agora é que tenha um modelo que está fora dele e é excluído. Eu já votei não sei quantas várias vezes, mas eu não acredito em política, sabia? Eu não acredito porque, como se diz, são tudo um monte de vagabundo, viu? Porque tem que fazer a coisa, vamos mostrar a coisa, não é verdade? E meu nome é o Fernando Henrique Feitosa, não Cardoso, e tá boa a conversa. Tantas pessoas aí ganhando tanto e pessoas ganhando nada, aí fica naquela... Comigo era, se eu comandasse, era pingo no i e acabou a conversa. Pingo no i é coisa certa, tem que ser certo. Se não é certo, não é certo. E certo é certo. Pro grande, pro pequeno, pro preto, pro branco, pro pobre, pra qualquer um. Pingo no i, é assim, assim, assado. Pronto, acabou a conversa. Eu sou paraibano, Paraíba, e lá quando eu vou fazer show, essa é a primeira música que o pessoal pede, é Despedir Sem Chorar. Hoje eu partirei para bem distante, agora nesse instante vou me despedir de você, amor, que é tudo em minha vida, agora tenho que partir, adeus minha querida. Um Brasil rico desse e o pessoal morrendo de fome, isso é muito ruim para nós. Anular o voto para a partir daí se organizar, né, organizar de maneira autônoma, sem vínculo com essa instituição, com esse Estado que existe aí, que desde que Cabral chegou é um Estado corrompido, provadamente corrompido. Eu mudaria a história do Brasil. Eu acho que o teatro, olha, quem desconhece Bertolt Brecht, entendeu? Imagina, olha, que coisa mais bela é o teatro, porque só ele faz ao vivo, entendeu? Por exemplo, porque só ele transmite as ideias, né? Em loco, rápido, então, para as pessoas, faz o personagem, entendeu? Faz o povo, a massa tentando pensar. 2, 3 Gozolíndios, 4, 5, 6 Gozolíndios, 7, 8, 9 Gozolíndios, 10 para conquistar. Ernesto, um Che Guevara da vida, né? Seria o único que poderia estar realmente revolucionando os objetivos da população, do estudante. Eu daria dinheiro para os pobres. Peraí, eu vou falar. Eu não queria morar nos barracos de Estado. Tirar o PCC da rua. Eu ia cuidar melhor da educação. Quando eu for prefeita, eu vou fazer de tudo para esse mundo melhorar, porque eu vou fazer eles ficarem na linha reta. Se eles não melhorar na rua, eles vão melhorar dentro do xadrez. Vote na deputada Gleice Pamela Nascimento de Souza. Se o povo desprendesse a força que tem no futebol para as coisas políticas, a gente ia ser campeão mundial em várias coisas. O Celso Min! O Celso Min! O Celso Min! O rádio humilde! O rádio humilde! É o Celso Min! Sim, sou eu, povo da Gozolândia! Sou eu, candidato a prefeito dessa cidade, pelos
próximos 4 anos. Votar por uma pessoa que não vai sair do lugar, não vai mover nada em São Paulo, não tem nem como. Se voltasse aqueles tempos da ditadura, nós não estaríamos vivendo o caos que a gente está vivendo hoje, em termos de segurança, em termos de educação, em termos de tudo. A partir de hoje, como presidente, eu vou mandar todo mundo pra cadeia. Eu gosto, como presidente, presidente mesmo, do meu salário. E assim, acabaria com a violência, tá? Pai matando filho, filho matando pai e o irmão matando policial. Podemos mudar esse país, devolvendo o país inteiro para a Europa. Já pensou? Seremos um país da comunidade europeia. Por isso, inclusive, estou aqui de marinheiro com o capitão Pedro Álvares Cabral, que dirigiu uma nau para descobrir, eu dirigirei essa nau para o retorno. Aí, melhoraria muita coisa que tá faltando aí, tipo comida, mulher, bebida. Tá faltando tudo isso nessa ordem. Eu não tenho nada a declarar porque eu sou alienada mesmo. Eu não mudaria porra nenhuma. Deixa como tá, que é mais fácil. Como todos sabem, temos aqui 3 candidatos. Dona Mama, Celso Min e Gardenice Inês Emor. Nenhum candidato ia ter salário. Ia ter assim um salário mínimo para ser político assim por convicção e não para ganhar dinheiro. Existem pessoas que estão há 30, 40 anos no poder. E elas, o reduto eleitoral delas, na maioria das vezes, são na periferia. E aquelas pessoas vivem naquelas condições já há muito tempo. Mas a cada 2 e 4 anos chega uma camiseta, uma cesta básica, um boné, coisas parecidas. Então, elas gostam disso. A culpa, a gente não pode ficar achando um lugar para jogar a culpa. Ah, tá ali, tá aqui. A culpa tá na própria sociedade que não presta atenção e que vai lá e que se encanta por causa de alguém que aparece bonitinho na TV. Às vezes a gente vota em um sem saber quem vai governar é outro. Falta um incentivo para que as crianças vão à escola, que não haja trabalho infantil, porque isso impede que a criança vá até a escola. Eu não tenho culpa, Gardenice, que a senhora é feia! Que o seu nariz parece uma batata! Pessoal! E agressão nível pessoal. Bigode! E o seu cabelo, meu amor, é ressecado? O cabelo dela Eu moro na periferia. No meu entender, o povão só serve mesmo para votar. E aí depois que passa as eleições, simplesmente esquece a periferia e vai trabalhar para as elites. Hoje todo bairro, Capão Redondo, Jardim Comercial, qualquer bairro de periferia tem o seu próprio comércio. Tem lá o açougueiro, tem a dona Joana que montou uma lojinha e o povo vai longe comprar no shopping e não valoriza o próprio comércio. Se a gente não saber valorizar o nosso comércio, do nosso bairro, como que nós queremos que os nossos políticos valorizem a economia do nosso país? Eu ia fazer a revolução armada, eu ia motivar o voto nulo, ia acabar com os partidos políticos, ia fazer a mesma ideologia aqui, ó, de Ernesto Guevara. Viva a revolução aí! Só para representar a Zona Leste aí, ó. A massa aqui de São Paulo aqui, ó, 4.400.000 habitantes. Os policiais tá zoando todo o povo aí, vamos ter que mudar isso aí, ó. Tirar eles aí, eles estão aí, ó, participando com os bandidos aí, ó. Aí, mais liberdade pra todo mundo aí, menos pancada, né, mano? Mais gosta, né, mano? E ontem eu levei um soco bem aqui nos polícias aí, eu tô protestando. Abaixa a repressão policial! Abaixa a repressão policial, totalmente aí, ó. Colocava muita polícia na rua. Quando eu
fazer nem muitas coisas, porque eu ia ter muito dinheiro, ia roubar até umas horas. Quer dizer? É, isso aí que o irmão ali falou ali, ó, que aqui é tudo uma família e nós se ajuntaria tudo, ficava todo mundo no dinheiro e já é. O dinheiro é o que manda e estamos envolvidos. E aquela rima lá, irmão? Que mais, ó? Reforma agrária? Que reforma agrária? Ia tomar todas as terras dos bois e dar tudo pros caras lá da MSJ, MSP, MSI, MST, o que mais? Tem uma frase que eu gosto pra caramba que eu vi num texto aí que fala que muitos de nós meditaram sobre a terra e o sol, muitos de nós meditaram sobre o oceano, muitos de nós meditaram tudo, meditaram sobre os peixes abissais e nem por isso o pão ficou mais barato. E é verdade isso, né? Os caras estão lá em cima, lá, tudo fazendo tudo e nós aqui só aqui assim. Deixa que selvagem bora pra tomar no meio do seu... E você aí? A partir de agora, vai trabalhar na construção da terra prometida. Olha o motorista lá. A necessidade do poderio do povo participando é muito grande. A gente deveria colher opiniões de todos, não só da classe fechada ali, o político em si, porque na verdade o povo não tem esse espaço, esse direito. E mesmo que tenha, vem alguém e bloqueia. Então a gente não tem um espaço para abrir, para dizer o que a Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Sul, porque todos nós temos problemas. Por exemplo, esses presidentes, esses governadores, em vez de estar, sei lá, colocando muita polícia para bater em bandido na rua, tipo, que isso aí não vai adiantar nada, só vai trazer mais revolta, né? Se fosse um deputado, primeiro ia agir da primeira periferia do nosso bairro, trazer mais eventos, teatro, manifestações, pelo menos se lembrar da Zona Leste, que é o lado mais apagado do mundo mesmo, do Brasil. Eu colocava a poligamia, é isso que chama quando um homem tem várias mulheres. Pra mim, um homem devia ter várias mulheres, a mulher devia ter vários homens, tudo ia ser maravilhoso. Eu venderia o Brasil a preço de banana. Na verdade, o Brasil já é vendido a preço de banana. Estuda em geografia. Faz bem. Eu farei tanta coisa. Cada um tem a sua importância e o seu papel é muito importante na sociedade. Bueno, eu sou André Mota, Hugo Che Guevara. Se há governo corrupto que arromba no país, rouba o povo, eu sou contra. Eu mato, eu detono, eu explodo. Na pau o caralho, meu nome é Zé Toquinho, tá sabendo? Comprei aqui, ó, essa gravata aqui pra curtir mais um style aqui na bagaça. Mas agora é eu que mando, tá ligado? Ó, votem em mim, porque eu vou ajudar as favelas, tirar os gambé de lá. Só explodindo tudo e começando tudo de novo. Eu começaria com uma lei para que as leis funcionassem. Porque nós temos assim uma legislação muito rica. O que é lamentável é que ela não funciona e isso favorece a impunidade. Tiraria a máscara, porque no poder tem muita máscara. Pessoas que dizem ser o que não é, ou já foi um dia. Na verdade, a gente tá num beco sem saída. Lá, os poucos bons, eles tentam mudar, só que eles não conseguem, porque a política é uma máfia. Se eu não conseguisse, o que eu faria? Eu viajaria bastante, eu gastaria o dinheiro do povo. O país se reconstrói com arte. O país se reconstrói com uma visão diferente das coisas. O Brasil se constrói
se protegendo. O Brasil se constrói trabalhando, lutando. O Brasil se constrói nas bases com muita educação. Eu sou contra a miséria, então a primeira coisa que eu ia fazer era lutar pelas ONGs, pelos artistas, por aqueles que dizem a verdade, contra o habitual e ninguém ouve, que todo mundo fecha os ouvidos e fala, eu não quero ouvir isso. Eu ia lutar contra a pobreza, contra a miséria, contra o despotismo, a tirania! Eu tô cansada! Brasília tá muito cinza ultimamente, né? Cinza? É, só tem aquele verdinho, naquele gramadinho lá. Se eu fosse presidente do Brasil por um dia, eu ia começar a conversar com todos os congressistas, todos os partidos, para saber quais são todos os lobbies, todas as falcatruas que dá para fazer quando está no governo, quais são todos os acordos que dá para fazer. Aí eu ia marcar uma coletiva na TV, na Globo, no final do dia, e ia contar tudo para a população, como funciona toda a parada. Eu gostaria de falar que a classe média não tem classe média hoje. Ou é baixa ou é muito rica. A classe média acabou. Primeira coisa é desenvolver o Nordeste. Há possibilidade de desenvolver aquela região. Basta o governo querer. E o pessoal de lá não juntar tudo para si ou desviar as verbas que vão para lá. Segunda coisa, trabalharia para que houvesse emprego em todo o país, em todas as regiões. Emprego é possível, basta que o governo se preocupe com isso. E que mais? Votem na Madalena! Já ganhei! Nós estamos na era do apocalipse. Então o nosso mundo está prestes a detonar, a terminar. Então por esse fato nós temos que se unir. Porque se você vê, o nosso futuro é isso aqui, ó. Tudo negro. Presta atenção, moça. Filma isso aqui, ó. Isso é o nosso futuro, com esses políticos que estão aí atualmente. Agora é cada um por si. E Deus. Eu só vou falar mais um pouquinho. Espero que isso vá passar em algum lugar que possa mudar a cabeça de alguém. Você pode passar aí em televisão, onde você quiser passar, pode passar. O que eu falei, eu repito mesmo e não tenho medo. Eu não admito, não só eu, não o povo todinho, o povo do Brasil inteiro, não admite essa democracia que está aí no mundo afora aí, sabe? Viu? Se eu fosse presidente, eu ia dar boa rosa para todas. E todos. E todos que quisessem. Gostei muito de ser entrevistada e prefiro e quero que seja sempre assim. Hoje eu partirei para bem distante, agora nesse instante vou me despedir de você, amor, que é tudo em minha vida, agora tenho que partir, adeus minha querida. Aí depois vem o refrão. Você sabe muito bem que eu não te esquecerei, vou arrumar a minha vida e depois voltarei. Eu quero ficar com você, confesso que vou te amar. Agora tenho que partir, me abrace sem chorar. Eu quero sorrir na partida, pra ver você sorrir também. Não precisa chorar que eu não vou te deixar por outra alguém. Que você amou, é tudo em minha vida. Agora tenho que partir, adeus minha querida. Tinha um lugar da floresta onde a princesinha nunca ia. Esse lugar era o Pântano Proibido. Lá vivia uma bruxa muito malvada que se alimentava de criancinhas. A bruxa vivia presa no Pântano Proibido, de onde nunca havia saído. Mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir escapar daqui. E quando eu conseguir, vou poluir toda essa floresta nojenta e fazer uma sopa com essa princesinha. Ninguém podia entrar no Pântano Proibido porque ele era proibido.
Mas a bruxa sempre tentava atrair as crianças pra lá. Venha, minha querida! Venha comer um docinho! Venha ver TV o dia inteiro! Venha brincar sem precisar ir da escola! Eu não vou entrar aí, não! Sua bruxa feia! Porque é proibido! Se dependesse da princesinha, que era uma menininha muito bem comportada e correta, a bruxa nunca escaparia e nenhum mal existiria no mundo. Mas, para sorte da bruxa, no mundo também existem crianças sapecas que não respeitam regra nenhuma. É graças às crianças sapecas que todas as florestas estão poluídas nos dias de hoje. Enquanto houver crianças bagunceiras, todas as espécies animais e vegetais estarão em extinção. Um dia um menino muito sapeca entrou no pântano proibido. Um menino muito sapeca, que não respeitava regra nenhuma, entrou no pântano proibido. Rodrigues, é a sua fala que ele você. Então, o menino sapeca era tão sapeca que ele até demorava um pouquinho para aparecer. Mas quando ele ouvia o barulho do tambor, ele aparecia. Cadê? Cadê o menino? Rodrigues! Cadê o menino, gente? Ô, Clóvis, fecha a cortina! Para de chorar, Catarina, entra pra dentro! Oi, boa tarde! Pessoal, eu sou o Clóvis, professor de artes aqui da escola. Eu sou a Uxa, diretora e também professora de ciências. Agora não é hora, Tommy, volta pra dentro!